Antes de se aprofundar nesta montanha-russa de emoções, certifique-se de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias mais impactantes. Preparado para uma jornada que mudará a sua perspectiva sobre traição e resiliência? O segredo de Isabela. E se a pessoa que você mais amava te traísse da forma mais cruel imaginável? E se seu marido não apenas te traísse, mas o fizesse de forma pública, cruel e sem remorsos? Conheça Isabela, uma esposa dedicada cujo mundo desabou de repente. Mas, em vez de buscar vingança, ela escolheu algo muito mais poderoso, a dignidade. Esta história a levará pela dor de um coração partido, a traição e, finalmente, a uma transformação triunfante que você jamais esperaria. Então, sente-se, porque o que vem a seguir é a prova de que o karma existe e a graça é ainda mais forte. Mergulhe nesta história inesquecível de amor, perda e doce redenção. Você já se sentiu como um estranho na sua própria casa, mesmo com a pessoa que supostamente te ama mais? Compartilhe sua experiência nos comentários. As manhãs na casa de Caio, no Rio de Janeiro, eram mais frias do que o clima de inverno, e Isabela sentia isso a cada respiração. Ela se sentava sozinha no balcão da cozinha, mexendo o café distraidamente, enquanto Caio rolava pelo telefone, mal lhe lançando um olhar. Ela usava uma camisola azul celeste, uma que ele costumava dizer que realçava a sua pele, mas agora era como se ele nem notasse sua existência. "Vai sair cedo hoje?" perguntou Isabela em voz baixa, sua voz quase trêmula. Caio não levantou a vista. "Muito trabalho", murmurou, pegando suas chaves com um som impaciente. Isabela o observou se mover, sentindo-se como uma estranha em seu próprio lar, perguntando-se como o amor podia murchar tão silenciosamente. Ela pressionou a palma da mão contra o peito, tentando acalmar a dor, fingindo não perceber como o celular de Caio vibrava repetidamente. O nome de Sofia, piscando com frequência demais. Algo dentro dela estava se partindo, lenta e metodicamente, mas ela usava sua melhor armadura. Um sorriso que ninguém podia penetrar. Ela dizia a si mesma que era apenas uma fase ruim. Dizia a si mesma que ele voltaria para ela. Mas, no fundo, uma pequena voz sussurrava que algumas rachaduras nunca se curam. Elas só se tornam maiores. Mais tarde naquela noite, Isabela estava aninhada no sofá, seu romance favorito aberto, mas não lido, em seu colo. A voz de Caio flutuava do escritório no final do corredor, risadas que ela não ouvia direcionadas a ela há meses. Enquanto ela se esforçava para ouvir, fragmentos da conversa vazaram. Piadas leves, risadinhas coquetes, o tipo de intimidade que uma vez lhes pertencia. Seu coração se contorceu dolorosamente. Ela se levantou, caminhando em silêncio em direção à porta. Mas antes que pudesse bater, ela parou ao ouvir a voz de Caio. "Sim, não se preocupe, ela virá para o encontro." Ele estava dizendo. "Eu quero que todos vejam por quem a troquei." Isabela prendeu a respiração. Recuou lentamente, sua visão turva. Ele não estava apenas a ignorando. Ele estava planejando humilhá-la. As lágrimas arderam em seus olhos, mas ela as enxugou ferozmente. Ela não choraria por um homem que não via seu valor. Ela não se quebraria. Ainda não. Naquele momento, de pé no corredor escuro de uma casa que não sentia mais como sua, Isabela fez um voto silencioso a si mesma. "Qualquer tempestade que venha, eu vou sobreviver a ela, em silêncio, com graça. Eu vou aguentar, e quando a hora certa chegar, eu vou me levantar." Você já se sentiu subestimado ou com o plano de ser humilhado?
Conte-nos nos comentários como você lidou com isso. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Sofia se inclinou na beira da mesa de mogno de Caio, seus lábios carmesim curvados em um sorriso enquanto ela rolava as fotos em seu telefone. Você realmente ainda deixa essa mulher caminhar ao seu lado? Ela ronronou, jogando o cabelo brilhante por cima do ombro. Caio levantou a vista, com um traço de irritação no rosto. Ela é inofensiva, ele murmurou, mas Sofia não cedeu. Ela se aproximou, sentando-se em seu colo como uma rainha se dirigindo a seu súdito. Caio, me ouça, ela sussurrou em seu ouvido. Todos na reunião de ex-alunos pensarão que você desceu de categoria se aparecer com ela. Suas palavras vazaram em sua mente como veneno. Você merece alguém deslumbrante, alguém digno de você. Seus dedos bem cuidados percorreram sua mandíbula. Deixe-os ver quem você escolheu em vez dela. As defesas de Caio se derreteram com o calor do seu toque. Em sua mente, uma imagem se formou. Isabela de pé desajeitadamente ao lado de Sofia, opaca e invisível. A ideia alimentou seu ego, envolvendo-o como um casaco quente. Sofia observou a mudança em seus olhos com satisfação. Ela era uma mestre em semear sementes de dúvida e destruição. E naquela noite, ela estava plantando uma floresta. O plano foi forjado através de conversas sussurradas e beijos roubados. Cada palavra, uma adaga direcionada diretamente ao coração de Isabela. Talvez devêssemos fazer um pequeno show, sugeriu Sofia levemente, traçando círculos preguiçosos no peito de Caio. Rir um pouco mais alto, dançar um pouco mais perto, que ela veja o que perdeu. Caio riu, um som baixo e cruel que vibrou em seu peito. Você é má, ele brincou, puxando-a para mais perto. Sofia se inclinou, sua voz uma carícia sussurrante. Só por você. Ela sabia que o tinha na palma da mão e sabia que a arrogância de Caio o cegava para as consequências. Suas risadas encheram a sala, um forte contraste com o silêncio que pairava pesado, onde Isabela estava sentada lá embaixo, sem saber que o palco estava sendo montado. Caio esperou até a hora do jantar, escolhendo o momento em que as defesas de Isabela estariam mais baixas. Ela se sentou do outro lado da mesa, mexendo suavemente em seu prato de sopa, com uma expressão de habitual cortesia. Ele a observou por um momento, depois se recostou casualmente na cadeira. Ei, Isabela, ele disse com falsa cordialidade. Há uma reunião de ex-alunos neste sábado. Pensei que poderíamos ir juntos. Sabe, aparecer. Isabela levantou a vista, surpresa com o convite inesperado. Um pequeno sorriso esperançoso surgiu em seus lábios antes que ela o escondesse rapidamente. Você quer que eu vá com você? Ela perguntou com cautela. Caio encolheu os ombros com indiferença, espetando um pedaço de carne com o garfo. Sim, todo mundo vai estar lá. Boa comida, conversar com velhos amigos. Pode ser divertido. Ele não a olhou nos olhos, ocupado com seu prato, mas por dentro ele já estava imaginando a cena. Ela de pé, desajeitadamente ao lado dele, enquanto Sofia florescia como uma rosa ao lado de uma margarida murcha. Isabela, alheia às cruéis nuances, assentiu lentamente. Tudo bem, ela disse suavemente. Eu vou. A esperança tremeluziu em seu peito. Uma esperança tola e teimosa que ela não podia apagar completamente. Depois do jantar, Isabela se viu de pé perto do armário, passando os dedos pelas roupas que não tocava há meses. Talvez. Ela sussurrou para si mesma. Talvez ele esteja tentando. Ela escolheu um suave vestido cor de pêssego, simples, discreto,
e o experimentou na frente do espelho, imaginando por um breve e frágil momento que aquela noite poderia ser um novo começo. Enquanto isso, Caio mandou uma mensagem para Sofia do banheiro. Ela vem, prepare-se para se divertir. A resposta veio instantaneamente, um emoji de riso seguido de ela não vai saber o que a atingiu. Caio sorriu, guardando o telefone antes de se juntar a Isabela na sala de estar, onde ela estava polindo cuidadosamente um par de saltos discretos. Você vai estar linda? Ele disse casualmente, uma declaração tão vazia que doeu mesmo enquanto fazia seu coração bater mais forte. Isabela levantou a vista, piscando rapidamente para evitar que as lágrimas caíssem. Obrigada, Caio, ela sussurrou. Em sua mente, ela pintava as rachaduras com cores brilhantes, fingindo que talvez, apenas talvez, esta fosse sua chance de ser vista novamente. Mas Caio não estava lhe oferecendo uma mão. Ele estava lhe entregando uma arma carregada sem aviso do ferimento que causaria. Você já se agarrou a uma esperança apesar de todos os sinais de alerta? O que finalmente te fez perceber a verdade? Compartilhe sua história nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever se você está se identificando com Isabela. Os dias que antecederam a reunião foram cheios de preparativos, mas não do tipo que Isabela imaginava. Caio e Sofia se encontraram em segredo em um café no centro da cidade, rindo enquanto planejavam cada momento doloroso. Você vai me apresentar como sua verdadeira companheira? Sofia ronronou, mexendo o café com uma colher de prata. E eu vou ter certeza de que todos saibam que Isabela só está vindo por pena. Caio se recostou, com os braços cruzados, um sorriso cruel nos cantos da boca. Ela nem vai esperar, ele disse com arrogância. Sofia riu, batendo na mesa com as unhas. Exato, e quando eles virem como somos radiantes juntos. Ela deixou a frase no ar, deixando a imagem flutuar entre eles como um sonho perverso. Caio assentiu. Será uma noite para se lembrar. Suas risadas se misturaram com o tilintar das xícaras e o burburinho dos clientes alheios, um som áspero e feio sob a música suave do café. Cada palavra que eles trocavam era mais um passo em uma dança de traição, coreografada com precisão e veneno. Enquanto isso, Isabela passava as tardes passando meticulosamente seu vestido escolhido, alisando cada ruga com as mãos trêmulas. Ela aplicou uma máscara facial caseira, esperando que o cansaço em seus olhos desaparecesse até sábado. Talvez Caio me veja de novo, ela pensou, pressionando uma mão contra o peito, onde a esperança ainda florescia teimosamente. Ela não tinha contado a ninguém sobre a reunião, querendo acreditar que seria uma noite tranquila e curativa. Na quietude de seu quarto, ela ensaiou pequenos sorrisos e conversas leves, lembrando a si mesma como se misturar à multidão sem desaparecer completamente. Ela não viu a armadilha sendo montada aos seus pés. Ela não ouviu os sussurros, as risadas zombeteiras que a receberiam. Tudo o que ela tinha era sua frágil fé de que, de alguma forma, ela ainda importava para o homem que uma vez chamou de seu mundo. Em sua inocência, ela poliu seus sapatos pela segunda vez, olhando-se no espelho. Você é suficiente, Isabela. Ela sussurrou, oferecendo a si mesma o consolo que Caio não lhe dava mais. Você é suficiente. A noite anterior à reunião, Isabela estava na janela do quarto que costumava compartilhar com Caio, olhando para a escuridão. O vento balançava as árvores e em algum lugar ao longe, uma sirene uivava, mas dentro de sua casa, o silêncio era esmagador. Ela passou os dedos pela borda da cômoda, tocando velhas fotografias emolduradas. Aniversários, casamentos,
sorrisos fugazes de uma vida diferente. Um nó se formou em sua garganta enquanto ela levantava uma das molduras, sua foto de casamento, e estudava a mulher que costumava ser, cheia de esperança, cheia de vida. Ela pressionou a moldura contra o peito por um momento, respirando as memórias antes de deixá-la virada para baixo em silêncio. Em algum momento, Caio tinha parado de a ver. Em algum momento, ele tinha parado de amá-la. No entanto, tolamente, Isabela continuava a acreditar que se ela se segurasse mais forte, ele poderia se lembrar de quem ela era. Amanhã, ela sussurrou para si mesma. Eu vou lembrá-lo. Não com raiva, não com lágrimas. Simplesmente sendo a mulher que ele tinha esquecido como amar. Ela estendeu a mão para pegar o simples colar de prata que Caio uma vez lhe tinha dado, deslizando-o em volta do pescoço como uma armadura frágil. Lá embaixo, Caio estava deitado no sofá, rindo em seu telefone, alheio à dor que pulsava por toda a casa. Sim, cara, espere só para vê-la. Ela é uma sombra de si mesma, disse sua voz baixa e zombeteira. A Sofia vai brilhar ao lado dela como um farol. Isabela ouviu a risada abafada e apertou as mãos em punhos, forçando-se a não chorar. Em vez disso, ela subiu as escadas na ponta dos pés, cada passo mais pesado que o anterior. No banheiro, ela escovou o cabelo em silêncio, alisando os fios em um coque baixo e macio na nuca. Ela não via a mulher que Caio via. Ela via resistência. Ela via sobrevivência. Amanhã não seria sobre vingança. Seria sobre entrar em uma sala cheia de pessoas que a tinham descartado e se recusar a deixar que os sussurros a esmagassem. Amanhã, ela não seria mais a esposa esquecida. Mesmo que fosse invisível para Caio, ela se veria. E talvez, apenas talvez, isso seria o suficiente. Enquanto ela apagava a luz, as sombras engoliram sua figura, mas dentro de seu peito, uma brasa teimosa de dignidade ainda ardia. Comente se você já se sentiu invisível e como encontrou a sua própria luz. A sua história é valiosa. Curta este vídeo e compartilhe se você acredita na força da dignidade. Em uma área tranquila de São Paulo, aninhada entre torres de vidro e cafés movimentados, Isabela subiu as escadas de um modesto prédio de escritórios. Suas palmas estavam suadas. Seu coração batia com uma nervosa emoção. Ela ajeitou a alça da bolsa e hesitou em frente à porta de carvalho polido antes de empurrá-la para abrir. Gustavo levantou a vista de sua mesa no momento em que ela entrou. Sua expressão se suavizou instantaneamente. Isabela, ele disse calorosamente, levantando-se para cumprimentá-la. Ela sorriu. A tensão em seus ombros se dissipou. A presença de Gustavo tinha uma maneira de acalmá-la, uma força tranquila e inabalável que nunca exigia nada dela. Eu precisava te ver antes de amanhã, disse Isabela. Sua voz mal tremia. Gustavo atravessou a sala em 2 passos e pegou suas mãos suavemente. Você não deve nada a eles, ele disse em voz baixa. Você não tem que provar nada. Isabela balançou a cabeça. Eu sei, mas eu tenho que enfrentar isso por mim mesma. Gustavo a estudou, o orgulho piscando em seus olhos profundos. Então você não fará isso sozinha, ele prometeu. Eles se sentaram juntos perto da grande janela. As luzes da cidade se estendiam em direção ao horizonte. Isabela se apoiou na presença firme de Gustavo, sentindo a força que lhe tinha sido negada por tanto tempo. Caio pensa que ele está me levando para uma armadilha, ela disse amargamente, entrelaçando os dedos. A mandíbula de Gustavo se contraiu. Deixe eu pensar assim, ele respondeu. Tornará a noite ainda mais doce quando ele perceber que você está muito além do alcance dele. Isabela sorriu fracamente.
Você não vem amanhã, ela disse, mais como uma pergunta do que como uma afirmação. Gustavo riu suavemente. Você disse que queria lidar com isso do seu jeito. Eu estarei lá, mas apenas se você quiser que eu seja visível. Os olhos de Isabela brilharam de emoção. Fique escondido, ela sussurrou. Deixe-me mostrar a ele sem dizer uma palavra. Gustavo levantou a mão dela aos lábios, roçando um beijo em seus nós dos dedos. Você é a mulher mais forte que eu já conheci, Isabela. Ele murmurou. Não importa o que aconteça. Lembre-se que você não é definida pela crueldade deles. Isabela piscou para conter as lágrimas, assentindo em silêncio. Pela primeira vez em meses, ela não se sentiu pequena. Ela se sentiu vista, amada. E amanhã, ela usaria essa força invisível como uma coroa. A memória de seu casamento estava guardada em segurança no coração de Isabela, um tesouro silencioso que poucos conheciam. Tinha sido uma fresca manhã de outono, daquelas em que o sol beijava a terra, mas o vento a mantinha honesta. Ela tinha usado um simples vestido branco, sem babados, sem multidões, apenas uma suave bata de seda que balançava em volta de seus tornozelos. Gustavo a tinha esperado sob um carvalho no jardim de uma pequena pousada rural, vestido não com um smoking, mas com um terno escuro que fazia seus olhos parecerem ainda mais quentes. Isabela tinha caminhado até ele descalça, segurando um buquê de flores silvestres, seu coração batendo de incredulidade, de que, depois de tudo, depois da indiferença de Caio, depois da solidão que a arranhava, alguém a queria. Eu não estou casando com o seu passado, Isabela, Gustavo tinha dito enquanto ele colocava um anel em seu dedo. Eu estou casando com o seu futuro. Ela tinha chorado então, não de tristeza, mas da avassaladora, assustadora e bela realidade de ser escolhida, verdadeiramente escolhida. De volta ao presente, Isabela se sentou perto da janela com uma pequena caixa de veludo em seu colo, a aliança que Gustavo lhe tinha dado. Ela a virou entre os dedos, um sorriso agridoce em seus lábios. Não era chamativa ou pesada com pedras preciosas. Era simples, elegante, cheia de significado, como o amor que eles compartilhavam. Eles tinham concordado em manter seu casamento em segredo, até que Isabela se sentisse pronta para deixar sua antiga vida completamente para trás. Ela não queria que seu novo começo fosse ofuscado por sussurros de escândalo ou pena. Gustavo tinha entendido sem hesitação. Ele nunca a tinha pressionado, nunca a tinha exigido que ela acelerasse sua cura. Enquanto ela olhava para a aliança dourada agora, Isabela pensou na reunião de ex-alunos e na cruel armadilha que estava sendo montada para ela. Eles não sabiam que a mulher que entraria naquele salão não era a alma maltratada que eles tinham deixado para trás. Eles não sabiam que ela não estava mais sozinha. Com uma respiração profunda, Isabela colocou o anel de volta em sua caixa e o guardou em sua bolsa. Ainda não era a hora de revelar essa parte. Amanhã seria sobre se manter de pé, não por eles, mas por ela mesma. Na manhã seguinte, Gustavo estava na cozinha de seu apartamento preparando o café do jeito que Isabela gostava, uma mistura suave com um toque de baunilha. Seus movimentos eram lentos, deliberados, como os de um homem que havia dominado a paciência em um mundo sempre apressado. Quando Isabela entrou, descalça e usando uma de suas camisas grandes, ele simplesmente sorriu e lhe entregou uma xícara sem dizer uma palavra. Ela a aceitou com as duas mãos, tirando calor de algo mais do que apenas o café. Você não precisa fazer isso, ela disse suavemente, seus olhos procurando os dele. Gustavo se apoiou no balcão, com os braços cruzados, observando-a com um olhar que nunca vacilava.
Eu sei, ele respondeu simplesmente. Mas eu quero. Eu quero te lembrar a cada momento que você não entra naquela sala sozinha. Isabela tomou um gole de seu café, deixando o sabor rico acalmar seus nervos desgastados. E se eles rirem? Ela perguntou em voz baixa. Os olhos de Gustavo se escureceram, mas sua voz permaneceu firme. Especialmente se eles rirem, ele disse. A ignorância deles não diminui o seu valor, ela expõe o deles. Mais tarde, enquanto Isabela embalava suas joias simples e o vestido escolhido em um pequeno saco de roupas, Gustavo se aproximou por trás, pousando as mãos suavemente em seus ombros. Você não tem nada a provar, ele disse novamente, sua voz um suave consolo contra a crescente maré de dúvidas que ela estava tentando conter. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a certeza dele se infiltrar em sua pele como a luz do sol. Eu sei, ela sussurrou, embora seu coração ainda tremesse. Gustavo a virou suavemente para que ela o encarasse, seu polegar roçando a bochecha dela. Que eles vejam uma mulher que eles não puderam destruir, ele disse. Que eles se arrependam de terem te subestimado. Isabela engoliu o nó na garganta. Você realmente acredita tanto em mim? Gustavo sorriu, aquele raro e deslumbrante sorriso que ele só guardava para ela. Eu acredito em você mais do que você acredita em si mesma. Mas tudo bem, até que você o faça, eu vou acreditar o suficiente para nós dois. Isabela riu, um som que era metade soluço, metade alívio, e enterrou o rosto no peito dele. Naquele abraço tranquilo e inabalável, ela encontrou sua resposta. Ela não estava indo para uma guerra para lutar. Ela estava indo para uma sala já vitoriosa. Eles apenas ainda não sabiam. O que você achou desta reviravolta inesperada? Você acha que Isabela está pronta para enfrentar Caio e Sofia? Compartilhe suas previsões nos comentários. E se a história te prendeu, não se esqueça de curtir e compartilhar. Isabela parou em frente ao espelho de corpo inteiro, deslizando para o vestido que ela tinha escolhido com as mãos trêmulas. Não era um vestido grande coberto de diamantes ou costurado com grifes de designer. Era uma peça suave, cinza pomba, que abraçava seu corpo nos lugares certos, sem buscar atenção. O decote era simples, a barra modesta, mas a forma como ele flutuava em torno de seus tornozelos a fazia sentir-se etérea, intocável. Ela passou os dedos levemente pelo tecido, deixando a suavidade lembrá-la de que a força nem sempre ruge. Às vezes, ela sussurrou. Ela se cala. Gustavo se apoiou na moldura da porta, observando-a em silêncio. Você está linda, ele disse, com reverência em cada sílaba. Isabela se virou para ele, alisando as laterais do vestido. É simples, ela disse com um pequeno encolher de ombros, quase tímida. Gustavo balançou a cabeça. Não, Isa, é perfeito. Você não precisa de brilho para ofuscá-los. Você já faz isso. Suas palavras pousaram sobre ela como um véu protetor, acalmando a tempestade que se formava em seu peito. Isabela se virou para o espelho, seu reflexo encontrando seu olhar com surpreendente firmeza. Ela prendeu o cabelo em um coque baixo e solto, deixando alguns fios suaves emoldurarem seu rosto. Ela escolheu um único par de brincos de pérola, um aceno silencioso à elegância de sua mãe, e colocou um par de saltos nude simples, sem bolsas de grife chamativas, sem etiquetas barulhentas. Apenas ela mesma, refinada, discreta e absolutamente inabalável. Gustavo deu um passo à frente, segurando uma pulseira fina de prata entre os dedos. Posso? Ele perguntou. Isabela assentiu, levantando o pulso. Ele a prendeu suavemente em seu braço, seus dedos demorando um momento a mais do que o necessário.
Isso não é para eles, ele disse. Sua voz um terno murmúrio que apenas ela podia ouvir. É para você. Isabela sentiu uma pontada de lágrimas em seus olhos, mas as piscou com força. Aquela noite não era sobre provar nada. Era sobre recuperar as peças de si mesma que tinham se desprendido por anos de indiferença. Ela sorriu, um sorriso real e luminoso, e sussurrou: Obrigada, Gustavo. Em seu reflexo, ela não viu uma esposa esquecida, nem uma lembrança descartada, mas uma mulher que tinha sobrevivido à tempestade e ainda se mantinha de pé. Sofia se recostou em uma cadeira de pelúcia no salão de beleza, folheando revistas, enquanto uma estilista fazia ondas em seu longo cabelo. Ela riu de seu reflexo, admirando o corte afiado de seu vestido de coquetel vermelho que estava pendurado no cabide por perto. Ele nem vai olhar para ela, ela disse em voz alta, jogando a revista de lado. Ele vai perceber no segundo que entrarmos que ele melhorou. A estilista Samara deu uma risada educada e pouco comprometida, claramente acostumada a ouvir clientes vaidosas. Sofia verificou seu telefone, rolando fotos de Caio em seu terno, ela mesma envolta em seu braço como um troféu. Pobre Isabela, ela disse com falsa compaixão, fazendo um bico para o espelho. Ela vai aparecer como uma espécie de caso de caridade. Ela imaginou os olhares de espanto nos rostos de seus colegas de classe, os sussurros, as risadas abafadas. Isso lhe deu uma sensação inebriante de satisfação. Ela estava pronta para mostrar ao mundo que Caio havia escolhido melhor, mais inteligente, mais bonita. Naquela noite, em um redemoinho de perfume caro e saltos de grife, Sofia posou ao lado de Caio para uma foto rápida antes de eles saírem. Pronta para roubar o show, querida? Ele brincou, deslizando o braço pelo dela. Caio sorriu, ajustando suas abotoaduras. Isabela não vai saber o que a atingiu, ele disse com uma risada. No carro, Sofia ensaiou seus sorrisos. Ela praticou a inclinação do queixo, a maneira como sutilmente faria alarde da pulseira que Caio tinha comprado para ela. Uma peça que brilhava muito mais ostensivamente do que as joias simples que ela imaginava que Isabela estaria usando. Quando entrarmos, instruiu Sofia suavemente, certifique-se de me apresentar primeiro. Eu quero que todos vejam quem é a verdadeira mulher em sua vida. Caio assentiu distraidamente, mandando uma mensagem para um de seus velhos amigos da faculdade. Sofia olhou para ele e, por um momento fugaz, sentiu uma pontada de inquietação, a forma casual como ele tratava a lealdade, a facilidade com que ele a descartava. Mas ela rapidamente enterrou o pensamento sob camadas de confiança e ambição. Depois daquela noite, Isabela não seria nada mais do que uma sombra triste, desaparecendo no fundo. Sofia sorriu para si mesma, imaginando o momento do triunfo, o sabor doce da vitória na ponta da língua. O estacionamento do grande hotel em Salvador fervilhava de risadas e expectativas, enquanto antigos colegas se abraçavam e trocavam elogios sob os brilhantes lustres que se derramavam pelas altas janelas de vidro. Caio ajeitou o paletó e estendeu a mão para Sofia, que saiu do carro como se estivesse chegando a um evento de tapete vermelho. Seu vestido brilhava, sua maquiagem impecável, e ela se apoiou possessivamente no lado de Caio. Eles entraram no saguão em meio a um murmúrio de comentários impressionados. "Uau! Caio realmente se deu bem!" sussurrou alguém. O sorriso de Sofia se alargou. Do outro lado da sala, as cabeças se viraram, ansiosas para ver o antigo casal de que se lembravam, mas não da maneira que Sofia imaginava. Momentos depois, Isabela entrou pela entrada, seu vestido cinza simples fluindo suavemente ao redor dela, sua postura serena.
Ela não precisava do brilho de lantejoulas ou do tilintar de joias para chamar a atenção. Um silêncio pairou sobre a sala, enquanto a elegância de Isabela cortava o barulho como um sussurro através de uma tempestade. Ela não escaneou a sala, buscando aprovação. Ela simplesmente caminhou para a frente, com a cabeça erguida, como se fosse dona do chão que pisava. Caio mal escondeu seu desprezo. Lá está ela, ele murmurou entre os dentes para Sofia. Sofia apertou o braço dele e riu, mas sua risada vacilou quando ela notou as expressões curiosas ao seu redor. Em vez de risadinhas ou dedos acusadores, havia uma estranha quietude. Os olhos seguiram Isabela, não com zombaria, mas com admiração. Isabela foi para um canto tranquilo, seus passos lentos, cumprimentando alguns antigos colegas com sorrisos educados. Ela sabia o que estava acontecendo, podia sentir a sutil mudança no ar. Eles esperavam um fantasma de mulher, abatida, desesperada. Em vez disso, ela lhes deu graça e dignidade. Enquanto ela estava de pé perto da mesa de bebidas, algumas mulheres se aproximaram hesitantemente, oferecendo-lhe elogios cautelosos. "Você parece diferente, Isabela", murmurou uma. "Linda", acrescentou outra em voz baixa. Isabela simplesmente sorriu, com os cantos dos olhos suaves. Ela não precisava explicar onde esteve, o que suportou. Sua presença falava mais alto do que qualquer palavra. E embora Caio e Sofia estivessem sussurrando febrilmente entre si, planejando como mudar o rumo, Isabela já havia conquistado uma vitória silenciosa, uma que eles nem tinham percebido que estava se desenrolando. "O que você acha da reação das pessoas? Você acha que Caio e Sofia vão perceber o erro deles? Deixe sua opinião nos comentários e vamos continuar a apoiar Isabela com um curtir e uma inscrição." Começou pequeno, uma onda mal perceptível no início. Um casal perto do bar se inclinou, sussurrando por trás de copos levantados. O grupo perto do palco trocou olhares antes de murmurar entre si. Um por um, antigos colegas que não viam Isabela há anos se viram surpreendidos pelo poder silencioso que ela irradiava. Não era a mulher tímida e encolhida que muitos se lembravam. Havia uma força em sua postura, uma paz em seu sorriso que não podia ser fingida. "Ouvi dizer que ela está se saindo muito bem agora", sussurrou uma mulher em um vestido azul marinho para o marido. "Melhor do que o Caio, isso é certeza." Outro grupo se aglomerou perto da mesa de ponche, especulando sobre a vida de Isabela. "Ela não parece alguém que está lutando", murmurou um homem franzindo a testa. "Olhe aquele anel no dedo dela. Aquilo não é barato." Seu amigo assentiu pensativamente. Os murmúrios se espalharam como um incêndio, semeando dúvida, curiosidade e admiração a contragosto. Caio, alheio ao burburinho crescente, estava muito ocupado desfrutando da atenção inicial que ele e Sofia estavam recebendo. Sofia, no entanto, captou a correnteza mutável. Ela puxou a manga de Caio. "Eles estão olhando?" Ela sibilou em voz baixa, seus olhos nervosos ao redor da sala. "Bom", disse Caio com arrogância, ajeitando o paletó, "que eles vejam o que eles perderam." Mas Sofia não estava mais tão certa. Ela notou como as mulheres olhavam para Isabela, não com pena, mas com um tipo estranho de respeito. Os homens também a olhavam por mais tempo do que o necessário. Suas conversas paravam momentaneamente quando ela passava. Até mesmo o organizador do evento, um respeitado ex-aluno chamado Gustavo, foi direto para Isabela, oferecendo-lhe um cumprimento caloroso e respeitoso. "Isabela", disse Gustavo calorosamente apertando a mão dela. "Faz tempo. Você está incrível." Isabela sorriu, sincera, mas reservada.
Obrigada, Gustavo. É bom ver todos de novo. Caio franziu a testa à distância, a irritação borbulhando sob sua pele. As coisas não estavam indo como ele tinha imaginado. Sofia apertou o braço dele com mais força, suas unhas cravando, ambos percebendo em silêncio que a mulher que eles pensavam ter esmagado de alguma forma havia se elevado muito além do alcance deles. O desespero se formou no peito de Sofia, enquanto ela observava Isabela se mover pela sala, atraindo olhares e admiração silenciosa, sem nem mesmo tentar. Ela não podia permitir que essa narrativa se estabelecesse. Era para ser a noite dela. Com um sorriso açucarado colado no rosto, Sofia arrastou Caio em direção ao pequeno grupo onde Isabela estava. "Oh, meu Deus, Isabela!" exclamou Sofia em voz alta, chamando a atenção. "Você veio." A falsidade em seu tom era tão densa que praticamente se espalhava pelo chão de mármore. Isabela se virou lentamente, seu sorriso educado, mas cauteloso. "Olá, Sofia," ela disse suavemente, não revelando nada. Sofia continuou imperturbável. "É tão bom te ver," ela disse, envolvendo o braço de Caio e apoiando a cabeça em seu ombro dramaticamente. "Nós estávamos falando sobre como você é corajosa por vir esta noite, sabe, depois de tudo." Sua voz baixou para um tom doce e melado que mal escondia o veneno. Algumas pessoas por perto fingiram não ouvir, mas seus ouvidos estavam atentos, captando cada sílaba. O coração de Isabela batia forte contra as costelas, mas ela manteve o rosto sereno. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, sua voz firme enquanto respondia. "A vida tem uma maneira de te ensinar resiliência, Sofia." Sofia piscou, momentaneamente desorientada pela calma de Isabela. Caio, encorajado pelo comentário de Sofia, riu baixo. "Bem, acho que nem todo mundo tem um final de conto de fadas, certo?" Ele disse alto o suficiente para vários convidados próximos ouvirem. Algumas risadas desconfortáveis escaparam, mas a tensão era palpável. Isabela sorriu suavemente, seus olhos brilhando com algo indecifrável. "Verdade," ela disse, tomando um gole de sua bebida lentamente. "Mas às vezes, o que parece um fim é apenas o começo de algo muito mais bonito." Suas palavras flutuaram no ar, cortando mais afiadamente do que qualquer insulto que Sofia ou Caio pudessem ter concebido. O pequeno grupo ao redor deles ficou em silêncio, trocando olhares. Os dedos de Sofia afundaram com mais força no braço de Caio, o pânico piscando em seu rosto. Ela havia dado o primeiro golpe, esperando que Isabela desmoronasse, mas em vez disso havia exposto seu próprio desespero para todos verem. "Isabela!" Isabela se manteve mais alta, mais firme, sua dignidade silenciosa mais forte do que qualquer palavra cruel. Do outro lado do salão de festas, escondido entre um grupo de investidores e ex-alunos, Gustavo permaneceu em silêncio, segurando uma taça de champanhe. Seu terno escuro abraçava seus ombros largos sem esforço, sua expressão indecifrável, mas de alguma forma imponente. Ele manteve sua distância, respeitando os desejos de Isabela, mas seus olhos nunca a deixaram. Ele a observou enquanto ela navegava cada comentário passivo-agressivo, com calma, nunca levantando a voz, nunca mostrando a rachadura que tremia sob a superfície. Os dedos de Gustavo se apertaram em torno da haste de sua taça, quando Caio jogou a cabeça para trás em outra gargalhada alta, exibindo-se como um palhaço desesperado por atenção. Um homem ao lado de Gustavo, um velho professor, se inclinou, alheio à conexão de Gustavo. "É uma pena para Isabela," ele disse. "Caio a abandonou há anos, mas olhe para ela agora. Ela é inquebrável."
Gustavo assentiu ligeiramente, o orgulho crescendo silenciosamente dentro dele. Ele permaneceria nas sombras naquela noite, mas ele sabia que se Isabela tropeçasse um pouco, ele estaria lá para pegá-la antes que ela tocasse o chão. Enquanto isso, Isabela sentiu o calor da sala se fechando sobre ela. Embora ela sorrisse e assentisse educadamente às conversas, a tensão se apertava contra suas costelas como um vício. Seu olhar instintivamente se moveu pela sala, e lá, parcialmente escondido pela multidão, ela vislumbrou Gustavo. Seus olhos se encontraram por um batimento cardíaco fugaz. E foi o suficiente. Naquele pequeno e secreto intercâmbio, ela respirou novamente. Ela endireitou as costas e se permitiu expirar lentamente, sentindo-se ancorada pelo alento silencioso que emanava dele. Ninguém mais notou, e essa era a beleza disso. Gustavo não estava lá para se exibir ou roubar o momento. Ele estava lá unicamente para ela. Um lembrete vivo de que ela era amada sem medida, mesmo quando estava cercada por aqueles que uma vez comemoraram sua queda. Isabela se virou para o grupo com quem ela estava falando. Sua voz mais forte, sua risada mais leve. Ela não precisava combater fogo com fogo. Ela tinha algo muito mais devastador, uma resiliência tranquila e imparável, e um campeão invisível que acreditava nela mesmo quando ela tinha esquecido como acreditar em si mesma. Você ficou emocionado com a conexão entre Isabela e Gustavo? Você acha que este é o momento em que Caio e Sofia perceberão o que fizeram? Compartilhe seus pensamentos e reações nos comentários. O seu apoio nos ajuda a continuar contando estas histórias poderosas. Então curta e se inscreva. Sentindo a atenção mutável da multidão, Caio decidiu intensificar sua atuação, alheio às correntes subterrâneas que ele estava agitando. É engraçado, ele disse em voz alta para um círculo de colegas, atraindo mais ouvintes a cada palavra. Como as coisas se revelam na vida? Algumas pessoas simplesmente atingem o seu pico cedo, sabe? Seu sorriso era largo, insuportável, enquanto ele lançava um olhar intencional em direção a Isabela sem se preocupar em escondê-lo. Sofia riu em seu devido tempo, envolvendo o braço dele possessivamente. Alguns de nós simplesmente passam para coisas melhores, ela acrescentou com uma inclinação açucarada da cabeça. A multidão soltou risadinhas educadas, mas agora havia um desconforto no ar, como se todos entendessem a crueldade por trás de suas palavras, mas não ousassem desafiá-lo abertamente. Caio tomou um longo gole de sua bebida, encorajado pelas poucas risadas esparsas, confundindo o desconforto deles com admiração. Ele se pavoneou pela sala, exagerando sua importância, deixando escapar nomes e se gabando de uma promoção que mal arranhava a superfície do verdadeiro sucesso. Para ele, a imagem era tudo, e naquela noite ele pensou que tinha a perfeita. Isabela observou à distância, sentindo tanto pena quanto uma pontada de dor antiga. Ela não esperava que Caio mudasse, na verdade não. Mas ver o quão desesperadamente ele se agarrava à ilusão de sucesso, como ele precisava da validação de Sofia como oxigênio, fez seu coração doer de uma maneira que ela não tinha antecipado. Helena, uma antiga colega de classe que ela não via há anos, se aproximou com um sorriso suave. Você está lidando com isso com tanta graça, Isabela, sussurrou Helena. Sinceramente, é inspirador de se ver. A garganta de Isabela se apertou. Ela conseguiu uma pequena risada. A sobrevivência não deixa espaço para a amargura, ela disse em voz baixa. Os olhos de Helena se encheram de calor. Se eles apenas entendessem a diferença entre o sucesso real e o espetáculo barato. Do outro lado da sala, Caio continuava a rir alto demais, chamando a atenção para si mesmo com cada palavra arrogante. O que ele não percebeu foi que quanto mais ele falava, menor ele parecia.
Isabela não precisava levantar a voz ou retaliar. As próprias ações de Caio o estavam encurralando no mesmo canto em que ele pensou ter aprendido. E pela primeira vez ela não se sentiu como uma vítima de pé em sua sombra. Ela se sentiu como alguém que finalmente havia saído para a luz. À medida que a noite avançava, a energia na sala mudou ainda mais, da tolerância educada para a intriga mal disfarçada. Helena, tomando seu vinho pensativamente, decidiu que ela já tinha visto o suficiente. Ela se juntou a uma conversa próxima, deixando cair um comentário alto o suficiente para ser ouvido. É incrível o quão longe a Isabela foi, considerando tudo o que ela suportou. Ela disse levemente. Algumas cabeças se viraram abruptamente. Sabe? Continuou Helena, seu tom astutamente casual. Algumas pessoas pensam que estão subindo escadas, mas na verdade eles estiveram cavando buracos. O significado não passou despercebido para ninguém. Caio, ao ouvir as risadinhas que se seguiram, sentiu seu rosto se contrair. Ele se virou bruscamente em direção a Isabela, apenas para encontrá-la rindo suavemente de algo que Gustavo estava dizendo, seus olhos enrugados nos cantos, sua linguagem corporal sem esforço. Ela não parecia quebrada, ela nem parecia machucada. Ela parecia livre, e isso o assustou de uma maneira que ele não tinha esperado. Enquanto isso, as conversas crepitavam silenciosamente por toda a sala. As sementes da dúvida floresciam como um incêndio. Você ouviu? Sussurrou uma mulher para seu acompanhante. A Isabela se casou de novo. Eu ouvi que o marido dela é um tipo de investidor. Outra interveio. Eu acho que ele está aqui esta noite. Ninguém o viu ainda, no entanto. Caio pegou fragmentos desses sussurros e ficou rígido. Os pelos em sua nuca se arrepiaram. Sofia se agarrou mais forte ao lado dele, sentindo a mudança, mas incapaz de controlá-la. Ignore-os, ela sibilou. Eles estão apenas com inveja. Mas Caio não podia ignorar. Ele viu a maré mudar, não porque Isabela gritasse por atenção, mas porque sua própria presença fazia sua mesquinha crueldade parecer barata. Helena se aproximou de Isabela novamente, seu sorriso cheio de significado. Algumas pessoas brilham mais quando param de esperar por permissão, ela disse suavemente. Isabela sorriu, enfiando uma mecha solta de cabelo atrás da orelha. Talvez algumas luzes estejam destinadas a queimar em silêncio. Ela respondeu, até o momento certo. E esse momento, Isabela podia sentir que estava se agitando. Estava quase aqui. Você está animado para o que está prestes a acontecer? A verdade sempre vem à tona. Você acha que Caio e Sofia estão sentindo a pressão? Comente suas teorias e não se esqueça de curtir e se inscrever para a grande revelação. As portas do salão de festas se abriram novamente com um rangido suave e um murmúrio silencioso se espalhou pela sala. Gustavo entrou com um passo fácil e lento. Seu terno escuro absorvia a luz, sua presença imponente, mas não ostensiva. Ele se moveu entre os convidados com graça, trocando cumprimentos educados, um leve sorriso em seus lábios. Para a maioria das pessoas, ele parecia ser apenas mais um homem de negócios bem-sucedido, distante, misterioso, intocável. Mas alguns convidados perspicazes notaram como o ar mudava sutilmente ao redor dele, como as conversas paravam quando ele passava. Sem se anunciar, a aura de Gustavo exigia respeito. Ele encontrou um lugar perto de uma das altas janelas, posicionando-se deliberadamente onde ele podia observar Isabela à distância sem levantar suspeitas. Para qualquer outra pessoa, ele era apenas mais um investidor. Mas para Isabela, quando ela levantou a vista,
e o encontrou lá, foi como se o chão tivesse se estabilizado sob seus pés. Caio notou o burburinho, os olhares sutis que as pessoas lançavam para o recém-chegado, e a curiosidade o consumiu. Quem é aquele? Ele murmurou para Sofia, que esticou o pescoço ligeiramente para olhar. Não faço ideia, ela disse com um sorriso tenso, provavelmente outro terno chato tentando se exibir. Mas Gustavo não estava se exibindo, não se gabava de riqueza ou buscava atenção. Em vez disso, era sua contenção, sua serenidade silenciosa, que atraía os olhares para ele como a gravidade. Enquanto as pessoas sussurravam suposições sobre sua identidade, Isabela se movia com facilidade entre a multidão, trocando cumprimentos tranquilos. Sua confiança não era mais apenas um escudo, mas uma parte natural de sua presença. Ela pegou o olhar de Gustavo brevemente e a mais leve inclinação de sua cabeça disse a ela tudo o que ela precisava saber. Estou aqui. Eu tenho você. Isabela sorriu suavemente para si mesma. Seu coração se acalmou apesar da crescente tensão na sala. Aquela noite não era sobre exibir poder. Era sobre possuir a força tranquila e implacável que a tinha levado pelas tempestades mais escuras. E Gustavo era o pilar silencioso que se mantinha firme atrás dela. Enquanto Isabela se misturava discretamente, Helena não era a única a apoiá-la em silêncio. Antigos colegas de classe, que uma vez tinham sido espectadores ou mesmo céticos, se viram incapazes de resistir ao impulso de gravitar em direção a ela. Um por um, eles se aproximaram sob o pretexto de uma conversa casual, mas suas palavras tinham mais peso. Você mudou, Isabela, disse Júlio, um antigo colega de classe que mal tinha lhe dado um olhar na faculdade. É admirável. Outra, Camila, se inclinou com uma piscada. Eu sempre achei que você merecia algo melhor do que o que você tinha. Suas vozes eram baixas, mas a sinceridade era inconfundível. Isabela ouviu educadamente, oferecendo suaves agradecimentos. Seu coração inchou com uma mistura complicada de emoções. Validação, tristeza e um triunfo silencioso. Estes não eram apenas elogios. Eram reconhecimentos de batalhas travadas em silêncio, de vitórias que apenas agora eles podiam começar a compreender. Caio e Sofia, de pé ao lado, observaram a energia mutável com crescente alarme. O que está acontecendo? Sibilou Sofia em voz baixa, seus dedos apertando a haste de sua taça de vinho. Caio balançou a cabeça, sua boca uma linha fina e furiosa. Eles estão apenas sendo educados. Ele disse com rigidez, mas nem ele mesmo acreditava. Ele viu como as pessoas ficavam perto de Isabela, o respeito evidente em sua linguagem corporal. Pior ainda, ele notou que ninguém mais se agarrava às suas palavras. Ninguém mais ria de suas piadas tão forte. Sofia, desesperada para recuperar os holofotes, se aproximou de um grupo próximo e tentou se inserir na conversa deles. Caio e eu acabamos de voltar de uma viagem a Paris. Ela disse em voz alta, exibindo sua pulseira. Mas a reação foi silenciada, distraída, já que a atenção do grupo inevitavelmente se desviou para Isabela. De pé no centro de tudo, Isabela não se gabava, não se exibia. Ela simplesmente permaneceu de pé, serena e luminosa, enquanto a maré virava irrevogavelmente a seu favor. Sem levantar a voz, sem buscar vingança, ela estava sendo elevada, não porque ela exigia, mas porque ela tinha merecido. O sorriso de Sofia se forçou nos cantos, enquanto ela observava Isabela inspirar admiração silenciosa, sem um único acessório chamativo ou alarde desesperado.
O pânico roeu sua imagem cuidadosamente construída e ela apertou o braço de Caio. Faça alguma coisa. Ela sussurrou com dureza, seus olhos se movendo como os de um animal encurralado. Caio a afastou irritado, murmurando: você é quem queria o show, lembra? Mas Sofia sabia que se ela não agisse rápido, ela desapareceria no fundo como uma flor murcha ao lado do florescimento sem esforço de Isabela. Impulsionada por uma mistura de medo e fúria, ela se aproximou deliberadamente de Gustavo, que estava perto das janelas, tomando sua bebida em silêncio. Ela ofereceu seu sorriso mais brilhante e deslumbrante. Olá, ela ronronou, estendendo uma mão perfeitamente cuidada. Não acho que nos conhecemos. Eu sou Sofia, a noiva de Caio. Sua voz pingava doçura, mas seus olhos calculavam, procurando por uma rachadura na armadura de Gustavo que ela pudesse explorar. Gustavo olhou para a mão dela, depois para ela, sua expressão ilegível. Lentamente, quase com cortesia, ele apertou a mão dela e depois a soltou imediatamente. Gustavo, ele disse, sua voz fria, não oferecendo mais nada. Sofia inclinou a cabeça, sentindo que sua ofensiva de charme habitual não estava funcionando. Ela riu levemente, tentando novamente. Você deve ser novo por aqui. Fique conosco, nós somos a vida da festa. Ela disse, batendo os cílios descaradamente. Gustavo apenas sorriu fracamente. Seu olhar já tinha se desviado para além dela, de volta para onde Isabela estava de pé, radiante mesmo em sua quietude. Percebendo que ela tinha sido dispensada sem uma palavra, as bochechas de Sofia ficaram vermelhas de raiva. Ela se virou para Caio, com passos rígidos, a boca tensa. Quem é aquele cara? Ela sibilou. Caio franziu a testa. Finalmente, ele realmente notou o poder sem esforço de Gustavo. Não faço ideia, ele murmurou, mas uma sensação de náusea se contorceu em seu estômago. A desesperação de Sofia tinha saído pela culatra, e em vez de diminuir a luz de Isabela, tudo o que ela tinha feito era revelar o quão pequena e desesperada ela mesma tinha se tornado. E a noite nem estava perto de acabar ainda. A tensão é palpável. Você acha que Sofia cavou a própria cova? E Caio? Ele está prestes a ter uma lição de humildade? Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Se você está na beira do seu assento, curta e se inscreva para o clímax. O suave tilintar de taças chamou a atenção de todos, enquanto Caio se pavoneava para o centro do salão com uma taça de vinho meio cheia no alto. Sua voz, ligeiramente arrastada pelo excesso de champanhe, ressoou com uma alegria forçada. Pessoal, ele gritou, exibindo um sorriso largo. Posso ter a atenção de vocês por um minuto? As conversas pararam a contragosto. Um silêncio pairou sobre a sala. Isabela ficou imóvel. Seus dedos se curvaram ligeiramente em torno de sua taça, já sentindo a crueldade que revestia as palavras de Caio antes mesmo que ele as pronunciasse. Sofia sorriu orgulhosamente ao lado dele, claramente acreditando que o momento finalmente consolidaria o triunfo deles. Caio limpou a garganta dramaticamente, seus olhos brilhando com malícia. Vamos levantar uma taça, ele disse em voz alta, parando para escanear a sala. Pela resiliência, por se recuperar depois dos pequenos contratempos da vida. Seus olhos se fixaram em Isabela, a mensagem inconfundível. Alguns convidados riram desconfortavelmente. Outros se moveram desajeitadamente, sentindo a feiura por baixo da piada dele, mas inseguros sobre como reagir. Antes que o silêncio pudesse se aprofundar em humilhação, uma segunda taça se ergueu no ar, firme e deliberada, e chamando a atenção sem uma única palavra. Gustavo deu um passo à frente de um lado da sala, sua presença instantaneamente atraindo os olhares como um ímã.
Eu beberei a isso. Ele disse calmamente, sua voz cortando a atenção. Mas, ao contrário da zombaria de Caio, não havia nada cruel no tom de Gustavo. Ele se virou para olhar para Isabela completamente, levantando sua taça um pouco mais. Por aqueles que se levantam mais fortes, que usam suas cicatrizes como armadura e cujo valor não é medido por aqueles pequenos demais para reconhecê-lo. A sala parecia prender a respiração por um instante. Ninguém se moveu. Então, lentamente, surgiram murmúrios de acordo e aplausos esparsos. O coração de Isabela batia forte em seu peito enquanto seus olhos encontravam os de Gustavo em meio à multidão, firmes, seguros, inabaláveis. Caio ficou paralisado. Seu sorriso vacilou. A confusão nublou suas feições. A boca de Sofia se abriu e fechou como um peixe ofegando por ar. Em um único movimento sem esforço, Gustavo tinha pegado a arma de Caio e a transformado em um escudo para Isabela. E a sala, uma vez inclinada para a zombaria, agora se inclinava para o espanto. A mão de Caio baixou lentamente. Seu sorriso desmoronou em uma careta tensa e amarga. Os aplausos continuaram por mais alguns momentos, dispersos, mas sinceros, e Isabela podia sentir que a maré da noite, total e finalmente, estava virando a seu favor. Gustavo não se apressou. Ele caminhou em direção a ela com passos fáceis e seguros, cada passo desconsiderando a crueldade de Caio sem precisar de uma única palavra dura. Ele parou a uma distância respeitosa dela, estendendo a mão. Senhora de Oliveira, ele disse suavemente, alto o suficiente para vários convidados próximos ouvirem. Você me concede esta dança? Um suspiro coletivo se espalhou pela sala. Senhora de Oliveira. O reconhecimento brilhou em alguns rostos, seguido por um turbilhão de sussurros. Gustavo de Oliveira, o discreto investidor bilionário. A cabeça de Caio se virou para Isabela, seu rosto pálido, incrédulo. Sofia piscou furiosamente, tentando processar o que ela tinha acabado de ouvir. Isabela hesitou por apenas uma fração de segundo antes de deslizar a mão na de Gustavo, seus dedos firmes, suas costas retas. Enquanto Gustavo a guiava suavemente para o centro da sala, Isabela sentiu 1000 grilhões invisíveis caindo de seu corpo. A música mudou perfeitamente para uma melodia suave e elegante, e sem precisar de ensaio, eles se moveram juntos em perfeita harmonia. Gustavo se inclinou ligeiramente, murmurando: Você está indo maravilhosamente. Isabela sorriu para ele, piscando para conter as lágrimas. Eu estava apavorada, ela sussurrou. Você nunca mostrou. Ele respondeu com uma risada suave. Ao redor deles, os convidados observavam, hipnotizados, formando um reconhecimento silencioso e inegável entre eles. Esta não era uma mulher esquecida, nem uma esposa descartada, agarrada a memórias. Era alguém completamente renascida, de pé nos braços de um homem que a escolheu não porque era conveniente, mas porque ela era insubstituível. Caio permaneceu enraizado em seu lugar, a taça de vinho tremendo em sua mão, a total magnitude do que ele tinha perdido se instalando pesadamente em seu estômago. Não havia risadas agora, nem zombaria. Apenas o som da música se entrelaçando ao redor da nova rainha da sala, e o silêncio de um homem que percebia tarde demais o tesouro que ele tinha jogado fora. Sofia permaneceu rígida ao lado de Caio, suas unhas cravando meias luas em sua bolsa, enquanto ela observava a cena se desenrolar diante dela. Cada fibra de seu ser gritava para intervir, para recuperar a atenção, para lembrar a todos que ela, não Isabela, deveria ser a estrela daquela noite. Mas, à medida que os sussurros se tornavam mais altos,
À medida que os olhares de admiração seguiam o contorno de Isabela e Gustavo dançando sem esforço, Sofia sentiu algo frio e escorregadio se enredar ao redor dela. Medo, desespero, apertou sua garganta. Ela deu um passo à frente apressadamente, seus saltos fazendo um alto clique contra o chão de mármore, forçando uma risada frágil. "Bem", ela disse em voz alta, sua voz muito aguda, muito ansiosa. "Acho que a Isabela finalmente encontrou alguém para limpar a bagunça dela." Algumas cabeças se viraram, mas em vez de risadas, Sofia foi recebida com olhares tensos e um silêncio constrangedor. Alguém tossiu suavemente. Outro balançou a cabeça. Suas palavras flutuaram no ar, feias e estridentes contra a elegância do momento. Gustavo mal deu um olhar para Sofia, sua atenção completamente dedicada a Isabela. Mas outros não foram tão gentis. Helena, que estava por perto, levantou uma sobrancelha arqueada e disse friamente: "Que engraçado! Parece que ela é a única que todos desejariam ser esta noite." A boca de Sofia se abriu em choque, mas Helena já estava se virando, dispensando-a com elegância finalidade. A cor fugiu do rosto de Sofia quando ela percebeu a verdade que a roía. Ela não tinha vencido. Não importava quão chamativo fosse seu vestido ou quantos alardes ela lançasse em conversas. Ela tinha sido invisível naquela noite, ofuscada pela mesma mulher que ela tinha tentado destruir. Em uma última tentativa desesperada, Sofia agarrou o braço de Caio, sibilando em voz baixa: "Diga alguma coisa, conserte isso." Mas Caio a afastou bruscamente, com a mandíbula tensa, seu orgulho sangrando dele em gotas lentas e humilhantes. Sofia recuou um passo, sentindo a indiferença da sala à sua situação como um tapa. Ela tinha lutado tanto para ser vista, apenas para descobrir que na vitória silenciosa e luminosa de Isabela, ela tinha se tornado completa e irrevogavelmente esquecida. Caio ficou paralisado no meio do salão de baile, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ao redor dele, as conversas recomeçaram, mas desta vez ele não era o centro delas. Ninguém o olhava com admiração, ninguém buscava sua aprovação. Os únicos sussurros que ele captou carregavam pena ou desdém, palavras como tolo e cego, deslizando pelo ar como dardos envenenados. Sofia espreitava perto dele, o rosto coberto por sorrisos forçados, mas Caio mal registrava a presença dela. Seus olhos estavam fixos em Isabela, Isabela cuja risada agora flutuava facilmente. Isabela que dançava sem esforço com um homem que irradiava tudo o que Caio tinha fingido ser. Ele podia sentir o peso da realização esmagando seu peito. Ele não só tinha perdido um casamento, ele tinha perdido uma mulher que, sem precisar de vingança ou teatralidade, o tinha ofuscado completamente. Ele engoliu em seco, sua garganta ardendo. As pessoas que ele pensou que celebrariam sua nova vida mal lhe davam um segundo olhar. "Você está bem, cara?" sussurrou alguém, um velho amigo da faculdade, ao passar, mas não havia sinceridade nas palavras, apenas desconforto. Caio assentiu rigidamente, incapaz de articular uma resposta coerente. Sua mão, ainda agarrando sua taça vazia, tremia ligeiramente. Sofia sibilou ao lado dele: "Não fique aí parado parecendo patético." Mas pela primeira vez, Caio não tinha nenhum comentário desdenhoso, nenhuma arrogância para se proteger. Agora ele se via claramente desesperado, vazio. Um homem que trocou ouro por brilho e só percebeu quando era tarde demais. Do outro lado da sala, Isabela pegou o olhar dele por uma fração de segundo. Ela não zombou. Ela não sorriu com desdém.
Ela simplesmente ofereceu um sorriso sereno, quase compassivo. O sorriso de alguém que há muito tempo tinha feito as pazes com o passado e tinha seguido em frente. Aquele sorriso destruiu Caio mais do que qualquer acusação gritada poderia ter feito. Ele se virou, o coração batendo dolorosamente contra as costelas, cada pedacinho de seu suposto triunfo desmoronando em pó sob seus pés. Que momento poderoso! Você sente o peso da derrota de Caio e Sofia? Você está orgulhoso da Isabela? Deixe seu comentário e me diga o que você pensa. E se esta história te emocionou, curta e não perca o final cheio de significado. A música mudou para uma melodia mais suave, enquanto Gustavo girava suavemente Isabela em seus braços antes de levá-la para a beira da pista de dança. Ela sabia que era hora de ir, não por derrota, mas por dignidade. O momento dela tinha passado, e ela o havia reivindicado em silêncio, sem a necessidade de arrastar ninguém para a lama. Enquanto Gustavo a ajudava a colocar sua estola, alguns antigos colegas de classe se aproximaram com sorrisos calorosos, oferecendo palavras que Isabela tinha ansiado ouvir, mas que ela não precisava mais para se validar. Você está radiante, disse alguém. Você está deslumbrante, disse outro. Isabela sorriu com graça, agradecendo a cada um sem demorar. Ela não precisava mais da aprovação deles. A força dela não dependia mais de que os outros a vissem. Gustavo ofereceu seu braço e ela o envolveu com o dela, mantendo-se mais alta do que nunca. Juntos, eles se dirigiram para a saída, seu passo lento, sua presença impossível de ignorar. Ao chegarem às portas duplas, Isabela parou, olhando para trás pela última vez. Caio estava desabado perto do bar, os ombros curvados, sua confiança desvanecendo-se a cada segundo que passava. Sofia se agarrava desesperadamente ao lado dele, sua risada falsa mais alta do que o necessário, mas ninguém parecia estar ouvindo. Isabela os observou por um momento, o casal que uma vez tinha tentado esmagá-la, e não sentiu nada além de uma profunda e purificadora sensação de libertação. Ela apertou a mão de Gustavo suavemente. Pronta para ir? Ele perguntou suavemente. Ele se inclinou, dando um beijo terno em sua têmpora. Quando você quiser, meu amor, ele murmurou, sem um único olhar para trás. Isabela atravessou as portas para o ar fresco da noite, deixando para trás os restos quebrados de uma vida que não lhe cabia mais. Ela não tinha precisado de vingança. Ela não tinha precisado de uma cena dramática. Tudo o que ela precisava era ir, radiante, invicta e finalmente livre. O manobrista trouxe o elegante carro preto de Gustavo para a entrada do hotel e Isabela deslizou para o banco do passageiro, seu coração ainda batendo com 1000 emoções. Enquanto eles se afastavam, as luzes da cidade se desfocaram em faixas de ouro e prata, mas tudo em que ela podia se concentrar era no suave calor da mão de Gustavo, envolta na dela. Eles dirigiram em um silêncio confortável por alguns minutos antes de Gustavo falar, sua voz baixa e segura. Você foi magnífica esta noite, ele disse. Isabela virou a cabeça para olhá-lo e o afeto nos olhos dele quase a desfez. Eu estava apavorada, ela admitiu com uma risada trêmula. Gustavo apertou a mão dela. Você não mostrou, ele disse, sorrindo suavemente. Você não apenas sobreviveu, Isabela. Você se elevou tão acima deles que eles nem podem mais te tocar. As lágrimas picaram seus olhos, mas desta vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de gratidão por si mesma, pela jornada e pelo homem que ficou ao seu lado sem nunca tentar apagar sua luz. Quando eles chegaram em casa, Gustavo estacionou o carro e se virou completamente para ela. Por um momento, eles apenas se sentaram lá.
o suave zumbido do motor, o único som entre eles. Então Gustavo se aproximou, tirando uma mecha de cabelo do rosto dela, com uma ternura que fez o coração dela doer da melhor maneira. Ninguém te define, exceto você, Isabela, ele disse, seu polegar acariciando a bochecha dela. Nem o passado, nem a crueldade deles, apenas você. Isabela se inclinou para o toque dele, fechando os olhos enquanto os últimos fragmentos da velha dor desapareciam. Obrigada, ela sussurrou. Gustavo se inclinou para a frente, apoiando suavemente a testa na dela. Você não precisa me agradecer, ele murmurou. Amar você é a coisa mais fácil que eu já fiz. Envolvida na segurança de seu abraço, Isabela se permitiu um momento raro e indefeso de paz. Ela tinha enfrentado a tempestade e emergido mais forte, amada e finalmente completamente inteira. Caio voltou para seu apartamento muito depois da meia-noite. A porta pesada se fechando atrás dele, com um baque surdo que ecoou pelo espaço vazio. Ele jogou as chaves no balcão e olhou para a decoração fria e minimalista, sentindo-se de repente mais como uma prisão do que como um lar. Sofia tinha ido embora mais cedo, furiosa e envergonhada, murmurando sobre a necessidade de espaço, mas Caio mal a ouviu. Sua mente estava presa, revivendo a noite em detalhes dolorosos. A graça de Isabela, o domínio sem esforço de Gustavo, os sussurros que o seguiam como uma sentença de morte. Pela primeira vez em anos, ele estava verdadeiramente sozinho, e o silêncio o oprimia por todos os lados. Ele se serviu de uma bebida, o copo tilintando contra o gargalo da garrafa enquanto sua mão tremia. Enquanto ele se sentava na beira do sofá, ele percebeu com uma clareza nauseante que ele não só tinha perdido uma esposa, ele tinha perdido cada pedacinho de respeito que ele já teve. As mesmas pessoas que uma vez o invejavam, agora tinham pena dele. Seu telefone zumbiu com uma mensagem de um número desconhecido. Espero que tenha valido a pena. Sem assinatura. Mas Caio não precisava de uma. Ele sabia que era de um de seus antigos amigos, enojado com seu comportamento. Batendo o telefone com a face para baixo sobre a mesa de centro, Caio cobriu o rosto com as mãos. Seu mundo estava desmoronando. Processos que ele pensou que poderia suprimir estavam vindo à tona. Negócios estavam escapando de suas mãos. Colegas que uma vez o cumprimentavam com admiração, agora ofereciam acenos tensos e educados e sussurravam pelas costas dele. Sofia tinha sido apenas parte da ilusão que ele tinha criado. Uma ilusão que se quebrou no momento em que Isabela foi embora. Radiante e intocável. Ele pensou que tinha melhorado, trocando o velho conforto por uma nova emoção. Mas a emoção se desvaneceu. E o conforto, o verdadeiro conforto, nunca chegou. O que lhe restou foi a dor oca do arrependimento, um apartamento vazio e uma vida que tinha gosto de cinzas. Ele não só tinha perdido Isabela, ele tinha perdido a si mesmo, e ele não sabia como encontrar o caminho de volta. Enquanto isso, a imagem cuidadosamente construída de Sofia começou a desmoronar mais rápido do que ela podia contê-la. Depois da reunião, a notícia se espalhou como um incêndio por seus círculos sociais. Sussurros de sua crueldade calculada, sua obsessão em ofuscar Isabela, seu apego desesperado à reputação desmoronada de Caio. Tudo isso veio à tona. Os convites para festas diminuíram. As colaborações das quais ela uma vez se gabou evaporaram da noite para o dia.
Dias depois, ela estava no centro de uma boutique, discutindo acaloradamente com uma vendedora sobre um vestido devolvido, quando ela notou duas mulheres perto da janela que a estavam olhando, não com inveja, mas com uma alegria mal disfarçada. Sofia corou, jogando o cabelo platinado por cima do ombro enquanto ela saía furiosa. No passado, suas birras tinham sido perdoadas, desculpadas sob o rótulo de paixão. Agora elas eram apenas espetáculos vergonhosos, prova de que, sem a influência minguante de Caio, ela não era nada mais do que barulho. Uma tarde, ela se atreveu a aparecer em uma reunião social para a qual ela ainda não tinha sido desconvidada, apenas para se encontrar sendo ignorada. As conversas desviavam quando ela se aproximava, os sorrisos se tornavam tensos, os ombros se viravam, sutil mas inconfundivelmente. Pior ainda, ela ouviu alguém sussurrar, desesperada, agarrando-se às sobras. Seu coração bateu forte contra as costelas enquanto ela se retirava para um canto, bebendo uma taça que ela mal conseguia engolir. Ela tinha gasto tanto tempo tentando ofuscar Isabela, tentando se pintar como a vencedora, a melhor escolha, a rainha, mas as rainhas não lutam por atenção. Elas não medem seu valor pelo rastro de destruição que causam. Sofia percebeu, tarde demais, que a coroa pela qual ela lutou não valia nada, porque tinha sido construída sobre mesquinhez e rancor, e agora, despojada do falso glamour, ela se encontrava exposta, uma mulher oca e amargurada, cuja beleza não podia esconder a feiura que se formava por baixo. Nenhuma quantidade de maquiagem, grifes de designer ou mentiras sussurradas poderia esconder a verdade. Ela tinha perdido e, pior ainda, ninguém se importava o suficiente para se lembrar que ela já tinha jogado o jogo. A luz do sol se infiltrou pelas altas janelas do lar compartilhado de Gustavo e Isabela, projetando poças quentes e douradas sobre os pisos de madeira. Isabela estava sentada à mesa da cozinha, seu laptop aberto diante dela, revisando os toques finais do projeto empresarial que ela tinha construído silenciosamente nos bastidores. Gustavo se apoiou no balcão, observando-a com orgulho silencioso. "Você é incrível, sabe?" ele disse, atravessando a sala para beijar o topo da cabeça dela. Isabela sorriu. Seu coração inchou não de orgulho, mas de tranquila satisfação. "Eu só precisava de tempo", ela disse. "Tempo para me encontrar de novo sem o barulho." Gustavo puxou uma cadeira para perto dela. "Você não se encontrou", ele corrigiu suavemente. "Você sempre esteve lá. Você simplesmente parou de se esconder." Isabela fechou seu laptop e pegou a mão dele. Nos espaços tranquilos que eles compartilhavam, ela percebeu que ela tinha florescido em alguém que nem mesmo ela sabia que ela poderia ser. Mais tarde naquela tarde, Isabela entrou em seu novo escritório, um espaço elegante, mas modesto no centro da cidade, onde sua pequena, mas apaixonada equipe a esperava. Eles a cumprimentaram calorosamente, com os olhos brilhando de emoção pelo lançamento oficial de sua empresa de consultoria. Ela tinha pegado tudo o que ela aprendeu ao sobreviver a guerras emocionais, ao navegar pela traição, e tinha tecido em uma carreira construída sobre a elevação dos outros. "Ninguém luta sozinho", disse Isabela para sua equipe enquanto eles se reuniam para uma reunião rápida. "Aqui, nós construímos de forma diferente, com empatia, com força." O aplauso que se seguiu não foi estrondoso, mas foi real. Isabela ficou perto da janela depois, olhando para a cidade movimentada. Ela não estava mais buscando validação. Ela não estava mais provando nada para ninguém. Ela estava simplesmente vivendo, inteira, sem medo, em seus próprios termos. A velha vida tinha desmoronado atrás dela
e em seu lugar ela tinha construído algo luminoso e duradouro, formado não pela amargura, mas pela verdade inquebrável de quem ela sempre tinha sido. A transformação de Isabela é inspiradora. O que você pensa sobre o novo caminho dela? Compartilhe suas impressões nos comentários. E se esta história está te tocando, curta e se inscreva para a parte final de sua redenção. A brisa fresca da noite estava agradável enquanto Isabela e Gustavo caminhavam de mãos dadas pelo jardim particular atrás de sua casa, o leve aroma de jasmim perfumando o ar. Lanternas pendiam baixas das árvores, projetando suaves círculos dourados sobre o caminho de pedra. Isabela inclinou a cabeça para olhar para as estrelas, um sorriso sereno curvando seus lábios. "É lindo", ela sussurrou. Gustavo apertou a mão dela suavemente, seu coração batendo com antecipação. Eles pararam no centro do jardim, onde uma pequena mesa com 2 taças de champanhe tinha sido montada. Isabela levantou uma sobrancelha com diversão. "Planejando algo, senhor de Oliveira?" Ela brincou levemente. Gustavo riu, seus olhos brilhando sob a luz quente. "Sempre", ele murmurou. Então, lentamente, ele se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo de seu bolso. Isabela prendeu a respiração. "Case-se comigo de novo", disse Gustavo suavemente, sua voz firme e cheia de devoção. "Desta vez não às escondidas, não por medo do passado, mas porque você é a mulher mais extraordinária que eu já conheci, e eu quero que o mundo inteiro saiba que você é minha." As mãos de Isabela voaram para a boca, as lágrimas brotando de seus olhos. Ela mal conseguia respirar, mal conseguia pensar, sobrecarregada pela ternura crua do momento. "Gustavo", ela sussurrou, sua voz embargada. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas deslumbrante, um diamante solitário incrustado em uma banda delicada, elegante e atemporal. "Diga sim", ele disse, sua voz baixa. "Diga sim para uma vida em que você nunca mais tenha que lutar para ser amada." Isabela se ajoelhou na frente dele, rindo em meio às lágrimas enquanto ela o abraçava pelo pescoço. "Sim", ela respirou. "1000 vezes sim." Gustavo a abraçou com força, enterrando o rosto no cabelo dela. E naquele jardim tranquilo sob as estrelas, sem testemunhas arrogantes, eles prometeram um ao outro uma vida construída sobre respeito, cura e um amor inabalável, que não pedia nada além de seus verdadeiros eus. Semanas depois, Isabela se viu em outra reunião, mas desta vez era diferente. Não era uma reunião de antigos colegas de classe, nem uma confrontação de velhas feridas. Era uma pequena e íntima festa que Gustavo tinha organizado para amigos e familiares para celebrar o novo capítulo deles. Um suave jazz tocava ao fundo, as risadas flutuavam no ar, e o aroma de rosas frescas enchia a sala de sol luminosa, onde os convidados se misturavam calorosamente. Isabela usava um vestido creme suave que fluía ao redor dela como um sussurro. Sua beleza natural brilhava sem esforço. Gustavo, nunca longe de seu lado, a apresentava orgulhosamente a todos, não como alguém que precisava ser defendido, não como alguém que tinha que conquistar seu lugar, mas simplesmente como sua amada esposa. "Ela é o coração de tudo de bom na minha vida", disse Gustavo em uma conversa tranquila com um velho amigo, sem saber que Isabela o ouviu. O coração dela inchou tanto que ela pensou que poderia explodir,
Mais tarde, à medida que a multidão diminuía e a tarde se transformava em uma noite quente e aveludada, Isabela e Gustavo saíram para sua varanda com vista para a cidade. Isabela se apoiou no parapeito, o ar fresco roçando sua pele, sentindo-se mais viva do que nunca. Se alguém tivesse me dito há 1 ano que eu estaria aqui, eu não teria acreditado. Ela disse, sua voz suave e cheia de admiração. Gustavo a abraçou por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Você sempre esteve destinada a mais, Isabela. Ele disse. Você só precisava se afastar das pessoas pequenas demais para ver isso. Ela sorriu, apoiando as mãos sobre as dele. Obrigada por me amar quando eu esqueci como me amar. Gustavo beijou a lateral do pescoço dela com ternura. Você se salvou. Ele sussurrou. Eu apenas segurei a luz até que você pudesse vê-la novamente. Juntos, eles ficaram lá na noite suave, sem a necessidade de grandes declarações ou celebrações barulhentas. A história de Isabela nos lembra a todos que a força nem sempre grita. Às vezes, ela apenas vai embora com a cabeça erguida. Quando alguém tentar te quebrar, não lute por um lugar à mesa deles. Construa a sua própria. E como Isabela, você encontrará paz, amor e talvez até algo melhor do que você jamais esperou. Se esta história te tocou, te fez pensar ou te fez torcer por Isabela, faça-me um favor. Clique no botão curtir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de seu valor e se inscreva para mais histórias reais e poderosas como esta. O seu apoio ajuda a manter estas histórias vivas. Até a próxima. Mantenha-se forte, mantenha-se gentil. E lembre-se, às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem.